A cura para a ansiedade. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Marcos capítulo 2, verso 17. Antes de entrar no tema, precisamos ressaltar que a medicina é importante. Repudiamos a crença das pessoas que em todas as situações dão as costas aos médicos e dizem: Eu tenho fé que Deus vai me curar. Pois o próprio Jesus Cristo afirmou que os doentes necessitam da assistência médica. Os médicos são um instrumento de Deus que tem trazido abundante cura. Também repudiamos a atitude do rei Asa. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 12. Devemos buscar a assistência médica com a certeza de que a cura vem do Senhor, seja por meio deles ou por uma ação direta sua. No caso da ansiedade, os médicos ficam totalmente incapazes de tratar com as ferramentas de sua profissão, pois a ansiedade não é uma doença. Vamos provar o porquê e trazer a cura apresentada por Deus em sua palavra, pois, infelizmente, muitos cristãos têm buscado os remédios ineficazes apresentados pela psicologia. Esses remédios só amenizam os sintomas apresentados, fazendo com que as pessoas dependam deles por toda a sua vida. Usaremos 2 textos que tratam desse importante assunto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. O fato de Deus nos exortar a não ficarmos ansiosos é suficiente para constatar que não se trata de uma doença, e sim de uma escolha. Quando ficamos pensando nos problemas que temos e nas limitações de nossos recursos para resolvermos eles, o desespero toma conta de nossos corações. A Bíblia apresenta a verdade de que problemas internos promovem sintomas físicos. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: Por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Neemias capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Enquanto a psicologia ameniza sintomas, a palavra de Deus oferece a cura. Deus quer curar nossa ansiedade com a paz que excede todo o entendimento e guardar nosso coração e mente em Cristo Jesus. O que Ele requer de nós é que depositemos nossa confiança nele, deixando tudo aos seus cuidados, apresentando os motivos de nossas preocupações e anseios diante dele em orações, súplicas e ação de graças. Devemos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus e lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, lembrando que ele tem cuidado de nós em tudo o que necessitamos. Assim, no momento devido, ele nos exaltará. Tente usar o remédio de Deus e você deixará de se empenhar em amenizar sintomas. Oremos. Deus, nos ajude a sempre confiar no Senhor, a colocarmos diante do Senhor todas as nossas petições, todas as nossas preocupações, em oração, súplica, com ação de graças. E sabendo, ó Pai, que receberemos do Senhor a sua paz, que excede todo entendimento,
e teremos o nosso coração e a nossa mente guardados em Cristo Jesus. Teremos, ó Pai, o nosso coração e a nossa mente guardado naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Teremos o nosso coração, a nossa mente guardado naquele que é o autor da vida, naquele que continua o mesmo. Que isso seja, Senhor, o nosso socorro. Que não venhamos a buscar, ó Pai, remédios ineficazes, remédios que unicamente tratam sintomas, mas ainda continuamos inquietos com preocupações. Ainda continuamos totalmente preocupados, ó Pai, por olharmos para nossos recursos e olharmos para as coisas que nos rodeiam, as preocupações, seja dívidas, seja qualquer outra coisa. Que venhamos a lembrar que temos um Deus, que o autor da vida, por meio de Jesus Cristo, nos comprou. Pela fé nele nos tornamos filhos. E se nós, sendo maus, somos capazes de dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor nos dará o que nós necessitamos. Então convenhamos a lembrar que o Senhor, que criou 6 trilhões de estrelas e chama cada uma pelo seu nome, o Senhor que aquieta a tempestade, que acalma o mar, o Senhor que colocou um limite do mar para que ele não possa passar, o Senhor que criou todas as coisas pelo poder de sua palavra, nos exorta a não ficarmos inquietos, a não ficarmos ansiosos, mas a olhar para o Senhor e apresentar diante do Senhor tudo que tem afligido o nosso coração, crendo que a tua paz trará cura. Que esse seja o nosso clamor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.